Bom dia Marcel, bom dia professor Lacais, professor Beto Novaes, professor Renato Bonfatti. Meu nome é Luiz Carlos Fadel, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e faço parte da coordenação de um projeto nacional de formação de multiplicadores de vigilância em saúde do trabalhador. Estamos aqui em João Pessoa, dia 19 de outubro de 2018, numa linda manhã de sol, realizando a terceira Oficina Nacional de Vigilância em Saúde do Trabalhador, formação de multiplicadores. Ela tem o objetivo de formar agentes públicos nos centros de referência em saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde. Sua finalidade é poder implementar as ações de vigilância de saúde do trabalhador que estão previstas na Constituição Federal de 1988. Essa terceira oficina nacional que estamos realizando, ela tem como seu objetivo a discussão de um tema que se chama Saúde do Trabalhador para além do umbigo e para além da ciência. A tentativa de se debater com os multiplicadores e com os professores que estão aqui presentes o que se pode fazer para que a gente possa ultrapassar todas as questões que hoje são discutidas no âmbito da saúde do trabalhador, mas que não vem dando conta, digamos assim, de fazer dessas ações de vigilância uma política mais frequente, mais inclusiva e mais reconhecida no Sistema Único de Saúde. Então nós convidamos aqui os professores, Francisco Lacais, que é um professor aposentado da Universidade Federal de São Paulo. Ele é uma referência importantíssima no Brasil sobre saúde do trabalhador. Também temos aqui o professor Beto Novaes, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com imagens há muitos anos, é uma referência também na área de imagens, vídeos, documentários de saúde do trabalhador, saúde ambiental. E temos também a presença do professor Renato Bonfatti, que é um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, que também vem nos ajudar nesse debate. De modo que eu gostaria então, já começando o nosso debate, de passar para o professor Lacais, assim, professor Lacais, como é que a gente pode pensar uma saúde do trabalhador hoje, nessa conjuntura atual, que ultrapasse o seu próprio umbigo e ultrapasse essa ciência que vem sendo colocada nas ações de vigilância e saúde do trabalhador? De fato, essa discussão que o professor Fadel coloca nos remete a discutir as origens da discussão da saúde do trabalhador aqui no Brasil. E aí eu fui atrás do meu trabalho de doutorado, pensando nessa questão, né, da saúde do trabalhador e da vigilância para além do umbigo e da ciência, e fui resgatar os atores principais que a gente considerou naquele momento. Foi o movimento sindical, a academia e o próprio sistema de saúde. E a gente percebeu que uma questão que é extremamente complicada e que incide diretamente nessa discussão é que o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista de uma política de Estado, não assumiu a questão da saúde e do trabalho. Essas questões não são objeto de influência ou de intervenção do sistema de saúde do ponto de vista tanto assistencial como de intervenção. E isso, de um certo modo, trava a ação mais efetiva do sistema de saúde na questão das relações entre trabalho e saúde. Porque o sistema de saúde hoje ele privilegia muito mais o aspecto da reprodução social, através das ações, da atenção básica dentro da estratégia de saúde da família. Então esse é um limite do sistema de saúde. Um outro limite hoje, também muito importante a ser considerado, é a fragilidade do movimento sindical. Quer dizer, mundialmente se sabe que com a reestruturação produtiva, no neoliberalismo, o desemprego
os vínculos precários de trabalho levaram a uma fragilidade muito grande do movimento sindical. No mundo inteiro isso é considerado, né? Então isso também é um outro limite para essa intervenção mais efetiva. E do ponto de vista da academia, também tem sido penetrada por essa lógica produtivista, né? E que tem dificultado pesquisas de maior fôlego, pesquisas de caráter transdisciplinar, interdisciplinar. Então isso também é um outro limite. Então, diante desses limites todos, como pensar essa intervenção e essa atuação? Quer dizer, a gente tem que resgatar de novo a relação do serviço de saúde com movimentos sociais, eventualmente ampliando essas relações, né, com o movimento ambientalista, com o movimento de defesa das etnias, movimento, né, de defesa dos direitos humanos, dos vários setores que são hoje excluídos no país. E essa situação, inclusive, dependendo de como vai ser o resultado das eleições, também nos coloca grandes desafios, né? Do ponto de vista de pensar para além da ciência, como o Fadel coloca, é bom dizer que a saúde do trabalhador é um campo de estudos e pesquisa, né, de saberes e pesquisas. Nós consideramos um campo porque ela tem um objeto muito claro, que são as relações trabalho e saúde. Ela tem um método, que é um método no modelo operário italiano, que é uma perspectiva que envolve os saberes também populares, né, e uma tentativa de diálogo com a ciência mais estabelecida, vamos dizer assim, né. Então, do ponto de vista desse método, ele já avança para além da ciência acadêmica, vamos dizer, nesse sentido, né. E essa situação de protagonismo do conhecimento do trabalhador, a partir da sua experiência no seu processo de trabalho, é o mote desse método. Então, nesse sentido, me parece que também a saúde do trabalhador aponta para uma perspectiva para além dessa ciência conhecida como a ciência mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, para superar todas essas questões, me parece que nós temos que resgatar a aproximação do sistema de saúde, da academia, para a sociedade. Esse diálogo tem que ser cada vez mais buscado e incentivado. Não é uma coisa simples, evidentemente, mas o acúmulo que a gente já teve nesses 30 anos, até mais de 30 anos da saúde do trabalhador, que inicia inclusive antes da existência do SUS, né, e já previa vários princípios do SUS, como a participação social, a questão da universalidade, da integralidade, né? E parece que nós temos que fazer um caminho aí de resgate de todo esse diálogo que a gente já desenvolveu e que, nesse momento, é mais do que necessário. Quer dizer, então, o professor Lacaze coloca que realmente há uma necessidade de se superar aquilo que foi, digamos assim, a construção inicial dessa relação entre saúde e trabalhador, sistema de saúde. E aí eu pergunto ao professor Beto Novaes assim, que estratégias, né, que ferramentas que a gente poderia estar utilizando para fazer essa transposição, que não é do Rio São Francisco, mas é uma transposição muito importante para o Brasil. Prazer muito grande estar participando desse encontro e prazer muito grande também de estar compartilhando ideias, né? Eu acho que isso é fundamental, refletindo sobre uma problemática complexa, né? Principalmente essa relacionada à formação de multiplicadores, né? Como é que a gente pode articular um saber acadêmico, né, com uma praxis social, né? Como é que a gente pode colocar a academia nesse circuito, né, da formação de multiplicadores. Os resultados das pesquisas acadêmicas, né, eu acho que sinaliza por uma questão bastante positiva, no sentido de você estar discutindo saúde e trabalho com algumas comprovações no campo da ciência. Os resultados dessas pesquisas já têm nos dado com alguns elementos importantes, né, para contrapor ideias, para ajudar na reflexão e no debate. Bem, o que eu aprendi, tenho aprendido muito aqui nesse encontro da formação, e na medida em que a gente vai socializando experiências, né, encontrando caminhos, eu acho que a questão da relação entre o uso da imagem para a formação de multiplicadores, né, eu coordenei durante muito tempo, hoje sou professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenei durante muito tempo um projeto que se chama Educação através das Imagens, né? Que é o uso da imagem na formação e na educação, né? E a gente está aí basicamente há uns
30 anos já trabalhando com isso, né? Não só fazendo a produção, como também tentando descobrir uma metodologia para que o uso da imagem se torne mais eficaz, né? No sentido de ajudar a reflexão, de contribuir para o debate. Nessa relação trabalho, então esse projeto ele abrange vários temas, né? Tem temas de resgate de memória de lutas sociais, por exemplo, né? Que é você, através da imagem, transmitir de uma geração para outra, né? O que foi o movimento sociais, quais foram as lutas importantes desse movimento, né? Também tem a questão relacionada à saúde, né? Que entrou recentemente, trabalho e saúde, né? E ao entrar a questão da saúde, ela, nesse projeto, entrou através de uma relação muito estreita com a Fiocruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fiocruz, para desenvolver alguns trabalhos com imagem das pesquisas que estavam sendo realizadas na Fiocruz, né? Então aí a gente entrou em contato com o professor Vanderlei Pignatti, né? E lá se fez um documentário, Nuvens e Veneno, depois com o professor Paulo Pena na Bahia, né? Mulheres das Águas, foi o documentário que retrata o trabalho dele, né? A pesquisa que ele realiza junto com as marisqueiras do Nordeste, abordando questões ambientais, questões sociais, questão de ambiente de trabalho, né? E o terceiro foi com o professor Rodolfo Vilela em São Paulo, né, onde se discutiu a intensificação e a precarização do trabalho e as consequências à saúde do trabalhador. Para mim essa experiência, essa articulação, né, de relacionar trabalho e saúde foi assim fantástica, né, não só para mim como também para o projeto que eu coordeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto começou a receber várias demandas dos movimentos sociais, entendeu? Para a gente continuar nessa linha. Então é uma linha que tem uma demanda importante. Eu acho que o grande desafio nosso agora é você aprimorar uma metodologia, né, de como formar os multiplicadores utilizando as imagens, né? E por isso que eu estou aqui. Eu acho que a contribuição desse terceiro encontro que está sendo fantástica nesse sentido, né? E espero que a gente consiga encontrar uma forma mágica aí para, né, para aprimorar tanto o trabalho de vocês como também o meu trabalho. Então, professor Renato, o professor Beto, ele coloca essa questão de novas estratégias, né, através da imagem, do documentário, enfim, na Fiocruz, junto inclusive com o professor Beto, a gente tem nosso professor Minaio, que já vem trabalhando também há alguns anos junto com essa metodologia, digamos assim, essas estratégias. Aí eu queria saber assim de você, é ciência trabalhar dessa forma? É uma ciência que é aceita, que a gente pode considerar como uma ciência que a academia acolhe com tranquilidade? Como é que o senhor vê essa questão do uso da imagem, da participação junto aos movimentos sociais para construir um conhecimento do ponto de vista da ciência normal, digamos assim? Com relação especificamente à questão da ciência, a ciência já tem sido objeto de uma crítica. Já se passou do encantamento inicial, no começo do século passado, depois atravessado por duas grandes guerras principalmente, e a partir da Segunda Guerra Mundial, com a questão da energia nuclear, da bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, mais a questão da degradação ambiental, começou-se a desenvolver uma crítica à ciência. Será que a ciência é aquilo que a gente esperava, vai dar conta dos nossos problemas? O que a gente viu é que a partir dela foram criados problemas novos e terríveis, né? Então começou-se uma certa atitude de desconfiança e de crítica à maneira como a ciência vem orientando as nossas vidas, os nossos fazeres cotidianos. E no campo especificamente da saúde do trabalhador, o que significa ir para além da ciência? Significa considerar que, para a gente estudar a questão da saúde do trabalho, além dos conhecimentos científicos acumulados pela academia, pelos estudiosos, pelos atores da ciência, há um conhecimento que é gerado pelos próprios trabalhadores que estão o dia inteiro enfrentando as situações no seu trabalho. E os trabalhadores pensam, raciocinam, têm capacidade cognitiva, estão sempre com seus pares refletindo sobre os problemas no trabalho, o que causa os problemas no trabalho e as possíveis soluções, de modo que há um saber acumulado pelos coletivos do trabalho que fica tácito, submerso, mas que eles usam e que é fundamental para a própria viabilização do processo produtivo. E esse saber a ciência não tem valorizado.
E a partir do movimento operário italiano, na década de 60, 70, como já se referiu o professor Lacaios, o enfoque passa a ser, não dá para estudar a questão da nocividade dos ambientes de trabalho sem trabalhar com o conhecimento de quem trabalha, que são os verdadeiros especialistas, estão trabalhando e sempre discutindo as questões do trabalho. Então a valorização do saber empírico dos trabalhadores passa a ser essencial. E nesse momento que a gente tem uma relação de horizontalidade entre o saber científico da academia e o saber empírico dos trabalhadores. Nesse momento a gente está considerando que, para além daquilo que é científico, existem saberes que são construídos, são importantes e fundamentais para construir um cotidiano mais feliz, de melhor qualidade. Então, queria deixar o agradecimento aqui ao professor Renato, professor Beto, professor Lacaios, por essas palavras brilhantes que nos encantam. O nosso encontro, ele continua, né? Tivemos aqui a participação dos três com algumas palestras. A gente tem um material que vai ser disponibilizado no nosso blog, Multiplicadores de Visat. Além desse registro, nós temos algumas apresentações. E queria deixar um agradecimento ao Marcel, né? E um agradecimento aos professores. E é isso. Um bom dia a todos. Obrigado.